Saudações alvinegras! Este é o 29º episódio do podcast Irmandade Corintiana. O meu nome é Guilherme. Estamos gravando logo depois de uma partida bem fraca, não é, Fábio? Salve, amigos da Irmandade, irmãos da Irmandade, irmãs da Irmandade. Realmente uma partida muito fraca. E eu acho que essa semana aí a gente começa a ter uma definição mais concreta aí do futuro do Corinthians esse ano, né? Do que se espera pro Corinthians esse ano e aonde que a gente tem que apostar nossas fichas ou não. Enfim, não sei o que vocês acham disso, vamos comentar um pouco mais daqui a pouco aqui no restante do podcast. Vamos comentar um pouco, porque aqui do meu lado direito está na posição tradicional dele, não é, Gibson? A direita da direita. A direita da direita, sempre. Pô, cara, eu vou advogar pelo diabo hoje, eu vou dizer que eu acho que o Corinthians jogou melhor nesse jogo do que no jogo quarta-feira. Apesar de ter perdido esse Apesar de ter perdido, ganho o passado. eu acho que jogou melhor. Eu vejo uma melhor do time em relação ao Cristóvão, já nos dois jogos, e uma melhora consistente. Acho que o jogo passado melhorou um pouco em relação ao Cristóvão, esse jogo melhorou mais um pouco ainda. Depois eu vou falar mais sobre isso com mais detalhe. Eu acho que a gente perdeu o jogo, foi uma jogada de bola parada, foi uma cagada, a zaga parou, ficou 5 do Fluminense em volta do Balbuena e do Walter. Do Walter. E, bicho, e aí aconteceu o gol, uma cagada aos 49 do segundo tempo, mas a gente tá muito mais perto de marcar o gol naquela hora do que de tomar o gol. Então, depois a gente fala com mais calma disso. Bom, falar com mais calma vai ser difícil desse jogo, porque deu nos nervos, né? Não, deu nos nervos pra mim, porque a gente continua com o mesmo problema de sempre, que é não ter quem finalize. Aquele cara que dá aquela... que bate bem pro gol, colocado, olhando pra onde tá batendo. Fora isso, a gente criou muito mais jogada nesse jogo do que no jogo passado. O time tá passando a bola melhor. Mas você não acha que o Fluminense teve pelo menos umas 3 vezes ali, 4 talvez, na frente, fora o lance do gol? Não, sem dúvida, mas porque foi um jogo cara aberto. Cara a cara com sim, o Walter, né? O Walter salvou bolas e tal. Sem dúvida, mas isso aconteceu também no jogo passado. Foi uma coisa que não aconteceu no jogo passado e aconteceu hoje. Mas o jogo passado o Corinthians agrediu muito menos durante o jogo do que hoje. Eu tinha pensado que hoje o Corinthians agrediu muito mais o time do Fluminense. Não saiu o gol. O jogo passado teve o gol porque foi aquela jogada individual. Mas tem que lembrar que no jogo passado o Corinthians tinha vantagem do 0x0. Tinha vantagem de sair com 0x0, né? Então, sim. Acho que são contextos diferentes de jogos que pode explicar esse comportamento diferente. E o Corinthians ficou aguardando aí o contra-ataque porque tinha que vir. Nesse jogo não, o Corinthians tinha que fazer gol, tinha que marcar, tinha que voltar, tinha que fazer 3 pontos para encostar no G4, jogando em casa, jogo do Campeonato Brasileiro. Eu acho que nesse contexto ele realmente tinha que ir mais para cima. Então acho que o comportamento que mudou aí... Você acha que é pelo campeonato? Eu acho que é mais pelo contexto em si. O que eu senti de diferente mesmo, assim, nesses 2 jogos, que talvez possa se atribuir ao Carilli, e até os 49 do segundo tempo eu tava prestes a fazer esse comentário, mas aí não deu mais pra fazer, porque tomou gol. E ainda bem que você não fez, né? Senão se você ia ser o boca do inferno aqui, né? Era que o Corinthians, nesses 2 jogos, não tomou gol, que não acontecia já há algum tempo. Mas já não podemos falar isso. Não podemos mais falar isso. Mas o que eu percebi, assim, no ataque, ele falou, o Gibson falou que tem um toque de bola melhor. Eu percebi que parece que os jogadores eles estão propositadamente evitando fazer aqueles 500 cruzamentos que faziam todos os jogos. Sabe que, tá o Romero no meio, não adianta ficar cruzando pro Romero, não vai funcionar. Então eles chegam na ponta da área, querem tocar, etc. Estão chutando muito mais de fora da área. Estão chutando muito mais de fora da área nesses 2 jogos do que estavam fazendo anteriormente. Então acho que já tem aí alguns direcionamentos do Carilli em relação a como atuar. E talvez quando entrar o Gustavo ele mude, ele fala, agora vamos cruzar e tal. Mas também paralelo a isso, eu via que, porque os caras estavam de repente não cruzando, tinha uma certa indecisão na hora de definir ali. Chegava na ponta da área, o Marlone lá na esquerda, o Marquinhos Gabriel ou o Giovanni Augusto na direita, não sabia muito bem o que fazer. O Giovanni só chutava, mas o Marlone falava, vou tentar, tocava pra dentro, etc, e a bola acabava se perdendo ali, o time tem chutado mais, eu acho isso positivo, né? Porque se não chuta não faz gol, né? Sim. A gente ficava às vezes um tempo inteiro sem fazer um chute a gol, né, em alguns jogos recentes, né? Então, uma coisa que eu senti que
eu comentei, acho que 1 ou 2 podcasts atrás, que eu até brinquei e falei, pô, a gente não pode esperar jogada ensaiada, estratégia, um time que não sabe passar a bola. Sim. O time voltou a passar a bola. Hoje o time tá passando a bola bem, de pé em os jogadores têm se procurado, mas Sim, não tá surgindo aquela triangulação que define a partida, enfim, que coloca o cara na cara do gol. Ainda não apareceu mas isso. Os jogadores mas no meio estão campo eles dando estão... opção pra quem tá com a bola. Quem tá com a bola tem sempre 1 ou 2 ali próximo que pode passar. Antes tava direto aconteceria um jogador compactando ficava novamente. Exatamente. Já tá se desenhando um pouco mais um esquema tático um pouco diferente e instruções diferentes para os jogadores. Isso dá para perceber ali. Eu tô tentando também pensar o jogo assim, sem a ducha de água fria que foi tomar esse gol aos 49 do segundo tempo, assim. Até ali a gente tava muito mais próximo de marcar o gol, de tentar fazer o gol e ganhar a partida do que de tomar aquele gol. Eu acho que naqueles minutos finais, eu vou discordar de você aí, porque eu acho que o Fluminense teve de verdade as chances mais claras de fazer o gol, né? O Walter defendeu 2 bolas ali, ou talvez até 3, mais, 3. Né? E o Chiquinho Scarpa, não é? O Scarpa no segundo tempo, aos 42 do segundo tempo, teve aquela chance muito clara ali na marca do pênalti com a bola. E tal. O zagueiro na frente dele, ele chutou colocado, errou. Então eu acho que o Fluminense... E o Corinthians não teve nenhuma bola dessas, né? Sim. Teve alguns chutes perigosos e tal. Aquela bicicleta do Romero, que foi mais espetacular do que perigosa. Espetacular porque era o Romero, Era o Romero. Né? Eu falei, eu achei que eu ia morrer e ia ver o Romero fazer um gol de bicicleta. Né? Seria lindo, mas a bicicleta foi bonita. A bola foi em cima do goleiro, ele não teve nem trabalho. Né? Praticamente foi lindo, mas na efetividade não foi bonito. Mas sem traço tá todo mundo agora na Enfim, o que eu quero dizer é que eu acho que o Fluminense teve as chances mais claras de gol até aquele momento. Não, então, eu acho que, eu concordo, mas isso se deu porque essas jogadas eram de contra-ataque do Fluminense. O Corinthians estava em cima do Fluminense. Então eles pegavam a nossa zaga mais aberta e nisso eles levaram muito mais perigo. Eu concordo. Mas o fato deles terem trabalhado nesse contra-ataque e aí levar o perigo, mostra que o Corinthians estava em cima. O Corinthians estava marcando a saída de bola deles. O Corinthians dificultou bem a vida do Fluminense ali. Eu não vou dizer bem, mas dificultou. Não, bem dentro do Corinthians, dentro do que sabe que esse time é capaz de fazer, enfim. Mas por isso que eu tô falando, eu tô tentando tirar essa história do gol aos 49, tentar pensar sem isso. Porque pensando no resto da partida, eu juro que eu fiquei feliz. Falei, pô, tá jogando melhor quarta-feira, que por sua vez estava melhor que antes com o Cristóvão. Eu vejo o time mais organizado, passando melhor. Você tá vendo uma luz no fim do túnel. Não é nenhuma questão de uma luz, eu não sei se a gente vai classificar, ficar no G4 ali, mas eu acho que o time tá jogando melhor. A tendência é começar a ir pra frente e não pra trás. O Corinthians tava caindo. Tava caindo. O cara vem jogando pior, menos compactado, sem passe, sem nada. Isso é inegável, então agora a impressão que eu tenho é assim, o Corinthians começou a ganhar um padrão de jogo de novo. Se vai demorar muito pra se engatar de melhor, não sei. E a gente continua sem ninguém na frente pra se é que vai engatar, porque pode ter o padrão de jogo, mas com o elenco que tem, não ser o suficiente pra ganhar jogos com isso. Sim, sem dúvida. Como hoje, aparentemente, foi o que aconteceu. Né? A gente vai ter, no Brasileiro, a gente vai ter 2 jogos difíceis. A gente vai ter o Botafogo fora, tá 3 pontos atrás da gente. Se o Botafogo ganha, eles empatam com a gente. E na sequência a gente volta pra jogar em casa, só que volta com o Atlético Mineiro, que tá ali em terceiro e tá com um time... E vale dizer que hoje foi a segunda derrota do Corinthians em casa, né? A segunda seguida, né? Seguida, no Brasileiro, se a gente pensar no Brasileiro. E como que isso pode mexer com a cabeça dos jogadores pensando na Copa do Brasil, que o próximo jogo do Corinthians vai ser esse, né? Na Copa do Brasil, em casa, contra o Cruzeiro. Aquela fortaleza que era Itaquera já não existe mais, né? Ah, sim. E era a força do Corinthians. O Corinthians, se tá nessa posição no campeonato e não mais pra trás, é devido à arena, né? Isso a gente não tem dúvida. A força que a torcida empurrava o time. Ficou um ano sem perder em Itaquera. Os pontos que a gente conquistou na perdeu arena. 2 jogos, né? Agora tá uma semana sem ganhar. Então, é perigoso. O jogo aí mentira, ganhou no meio da semana. Foi quarta-feira. No Brasileiro está uma semana sem ganhar. Se a gente for pensar no Campeonato Brasileiro. Mas isso pode se transferir para a Copa. Esse medo, esse temor pode se transferir para a Copa do Brasil, que seria uma pena, já que o gol fora de casa vale muito, né, nessa competição. Como eu comecei aqui na minha introdução a falar, eu acho que isso começa a se desenhar um quadro para o Corinthians de realmente ter que pensar na Copa do Brasil mais do que no Campeonato Brasileiro,
Porque agora o Corinthians já caiu para 7º no Brasileiro, né? Já teve o Fluminense passou, o Atlético Paranaense passou. Como o Gibson falou, se no próximo jogo der ruim, já vai o Botafogo passar também. Isso desenha um contexto aí que a gente não pode nem ficar pensando naquele G5 que eu tinha falado no último podcast. Então tem que tentar apostar as fichas, acho que na Copa do Brasil, porque é onde a gente tem uma chance boa aí, até de trazer a torcida de volta, a torcida que tem caído. Quando a gente fala o caiu em Itaquera já era, a única coisa que caiu em Itaquera ultimamente é o público. Hoje foi 18 mil pessoas, né? 18 mil pessoas. O que tá excelente para um jogo do Fluminense, mas não para um jogo do Corinthians. Exatamente. Bom, o Marcelo, nosso irmão aqui da mesa, não está aqui com a gente hoje, mas mandou um áudio até perguntando pra gente sobre isso que você acabou de falar, essa prioridade de campeonatos. Vamos escutar. Vamos lá. Salve, salve, irmãos da Irmandade. Cara, comentar do jogo de hoje é muito complicado. Já faz uns 10 minutos que eu tô ensaiando aqui sobre o que eu vou falar. Essa é a real. O jogo foi fraco, o Fluminense, para variar, mais uma vez reclamou de um lance duvidoso. Eu acredito que, na minha concepção, não foi. Pelo canal de TV que eu estava assistindo, os caras endeusaram, não foi pênalti. O Fluminense é o time mais prejudicado da história. Eu acho que o castigo pro Fluminense é pouco, mas... Enfim, ironia do destino. Os caras conseguiram achar um gol no final, ainda um gol com impedido. Putz, desanima, claro que desanima. Mas o empenho do Corinthians não foi legal. Isso que é mais desanimador. Estamos caindo pela tabela. Acredito que a chance de G4 no Campeonato Brasileiro está cada dia diminuindo. O problema é o desempenho, cara. O desempenho tem caído. O Corinthians não tem poder ofensivo. E o pior é que a gente não tem uma perspectiva bacana daqui pra frente. Enfim, pensar no ano que vem, cara. Pensar no ano que vem. É claro que enquanto tiver chance, vamos acreditar, mas desanima. Hoje foi um daqueles jogos que desanimaram. Eu não queria jogar toalha, né? Acho que a gente tem que torcer sempre e acho que enquanto tiver chance tem que acreditar. Mas tá difícil, cara. Gostaria de saber de vocês. Puta, joga a toalha do Brasileirão e se dedica somente à Copa do Brasil ou vai brigando nas duas? Apesar que não tem muito o que fazer, né? Na outra é mata-mata. Nessa daqui tem alguma chance. Eu não sei, cara. Na minha concepção, brigaria pelas duas, mas o que vocês acham? Bom, o Fábio já deixou a opinião dele, que a gente deve brigar pela Copa do Brasil. Eu acho que não jogar a toalha como ele falou, até porque a gente tem essa sequência agora, Botafogo e Atlético Mineiro, mas depois vem uma sequência mais fraca, que inclusive foi a última vez que o Corinthians conseguiu ganhar 2 seguidas no Brasileiro. Foi uma sequência de 4 jogos que o Corinthians ganhou no primeiro turno, que envolveu aí, era Chapecoense, América Mineiro, enfim, uns times um pouco mais... menos tradicionais, digamos assim. Nessa reta, de repente, pode conseguir alguma coisa, voltar pro G4, etc. Mas tem agora, na quarta-feira já tem esse jogo na Copa do Brasil. Eu acho que tem que focar muito os jogadores em cima disso, explorar bem criar uma intensidade no time que eu não vi hoje, por exemplo, e também não vi no jogo contra o Fluminense no meio da semana. E tirar um resultado bom em casa contra o Cruzeiro. E aí, vai ter 3, 4 semanas, até o jogo de volta da Copa do Brasil, pode olhar sim pro Campeonato Brasileiro nesse período. Vai ter aí desfalque do Fagner, o que, enfim, ultimamente ele já está desfalcando o time quando entra. Vai ter um momento aí em que pode olhar para o Campeonato Brasileiro e tentar se resgatar. Com a ressalva aí de que na primeira desandada, na primeira derrapada, eu acho que é hora de começar a testar mais a molecada no Campeonato Brasileiro e apostar as fichas na Copa do Brasil, na minha opinião. Eu acho que a primeira derrapada já foi há muito tempo. O Corinthians tem que desencanar do Campeonato Brasileiro, eu acho, de verdade. Os próximos jogos no Campeonato Brasileiro devem servir para preparar o time para a Copa do Brasil. Mas eu acho isso não pode desencanar, porque a cabeça do jogador é muito difícil separar as coisas. Ficar ganhando e tirando intensidade a cada jogo. Eu acho que tem que desencanar e ser objetivo. Falar, vou botar a molecada para jogar o Brasileiro, porque o Gustavo não vai jogar a Copa do Brasil, então não tem que ficar colocando ele. E não é que ele está abrindo mão de um craque. Não. Ele até agora não mostrou grande coisa. Se ele estivesse marcando gols, aí a gente estaria sofrendo. Putz, seria uma outra... Se ele estivesse marcando gols, a nossa posição no Campeonato Brasileiro seria outra. A gente já caiu demais. Eu acho que tem a molecada aí que pode ser uma solução para o ataque, pode não ser, mas a gente tem que testar eles. Não é o caso de testar no jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira, porque é muito em cima, mas
se a gente conseguir um bom resultado na quarta-feira, os próximos jogos são para testar esses garotos, eu acho. Acertar a equipe pro jogo em Minas. Bom, duas coisas. Eu acho que primeiro, eu já testaria alguém na quarta-feira contra o Cruzeiro, cara, na frente. Na frente ninguém tá fazendo nada, cara, então não vai fazer diferença. Não vai fazer muita diferença. A gente vai sentir falta do Romero, que ele fez hoje já no jogo? Não vai Então, assistir. talvez uma experiência. O meu medo de colocar um garoto é talvez acontecer como aconteceu com o Léo Príncipe, que já era a terceira partida dele, mas ele foi expulso meio infantilmente ali e tal. Não sei como é que é a cabeça dessa molecada que tá aí. A gente nunca viu esse cara jogar, de verdade. Né? O cara vai entrar mordendo ali, né? Vai entrar... Eu acho que o Isaac tá esquentando o banco há um tempão. A gente tem o Léo Jabá, que foi recentemente agora convocado para seleção sub-20. O moleque tá em alta aí, não sei. Enfim. Mas voltando no ponto original aí, que é quem está falando, eu não desistiria do brasileiro ainda não, cara. Eu acho que ainda dá G4 ainda dá pé. Tem muito campeonato pela frente pra pensar em G4. E eu não sei até que ponto a Copa do Brasil é mais fácil, cara, pra gente conquistar uma vaga na Libertadores, cara. Honestamente, eu não sei. A gente pode até achar um caminhozinho ali, cara, mas... eu acho que assim, jogando do jeito que tá, nenhum dos dois vai ser fácil e ela dificilmente virá, né? Então, mas por isso que eu não priorizaria nenhum dos dois. Eu jogaria os dois, eu ia jogar os dois sérios, cara. Bicho, o time é profissional, velho. Um time consegue jogar 2 campeonatos ao mesmo tempo, eu acho ridículo isso, cara. Esse time não tá conseguindo jogar um, cara. Então, eu acho que a não gente é tem que porque aprender falta um de pouco. preparo, é porque o time é ruim. Não, eu entendo a sua opinião e a opinião da maioria dos torcedores, mas se a gente for pensar historicamente, nunca nenhum time ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro disputados concomitantemente. Não, mas não tô falando de ganhar os dois, tô falando de depende de conquistar uma vaga no G4. Não, pelo ou amor de de ter Deus. um desempenho bom nos dois, sim, eu digo. Sim. Então, eu parto do pressuposto que esses caras ganham dinheiro demais, bicho, pra desencanar de um campeonato e jogar só um campeonato, cara. Tipo, sabe, bicho, joga aí, cara, bicho, vai, porque tem 3 dias que você jogou, dá pra descansar, sabe? Na tese eu até concordo com você, Gibson, mas como o Guilherme falou, na prática não é o que acontece. Na prática Quando os caras começam a não priorizar, aí o jogador se perde, ele se cansa, ele não consegue, ele perde efetividade nos dois. Então eu acho que tem que escolher um. O que dá pra ganhar é a Copa do Brasil. Tem essa vantagem agora, essas próximas 3 semanas, depois do primeiro jogo, tem só um jogo da Copa do Brasil e tem alguns do brasileiro aí no meio. Pode ser aí que você consiga ainda dedicar um pouco, olhar um pouco mais brasileiro. Mas se não sair nenhum coelho desse mato aí, não tem o que brincar ali, não. Tem que deixa... Mas você pega na Copa do Brasil, cara, se a gente passa pelo Cruzeiro, a gente vai pegar provavelmente o Palmeiras na sequência. O Grêmio. Mas o Grêmio ganhar do Palmeiras vai ser muito difícil. A gente vai pegar o Palmeiras, cara. Bicho, a gente não vai. No mata-mata o Palmeiras, a gente não vai ganhar com esse time que eles têm agora, cara. Eu acho mais fácil de conquistar uma vaga na Libertadores pelo brasileiro do que pela Copa do Brasil. Eu acho que esse jogo de quarta-feira vai definir um pouco mais isso, né? Se o Corinthians ganhar do Cruzeiro, a gente vai estar animado e vamos se dedicar mais. É que a gente pensa, o Corinthians caiu pra 7º, mas a gente tá 4 pontos ali do G4, cara. A distância não é longa. Não é nada gigante. É uma coisa que em 2, 3 rodadas pode mudar. O problema é que em 2, 3 rodadas tem mudado pra baixo. O Corinthians não, sim, então, mas pra mim esse mudado pra baixo tem a ver com o Cristóvão. E agora eu acho que o Corinthians vai entrar não numa ascendente, eu não seria tão generoso assim, mas... A distância não é longa, mas parece que o Corinthians está cada vez com menos combustível. Então não importa a distância se você não tem como chegar lá. Eu não sei, cara. Eu daria mais umas rodadas no Brasileiro antes de jogar a toalha no Brasileiro. Eu acho que o que você falou, esse jogo de quarta-feira é importantíssimo, o Cruzeiro tem que jogar esse jogo sério, mas depois vai ter 3 semanas sem Copa do Brasil, cara, tem que cair matando no Brasileiro, cara. Não vai deixar os caras fazendo treino pra jogar depois daqui a 3 semanas com o Cruzeiro de novo. Bom, o nosso irmão Tolói também mandou um áudio pra gente comentando a partida de hoje e projetando alguma coisa para o futuro. Vamos lá, vamos escutar. Fala aí, Irmandade. Mais um castigo para nós, torcedores do Timão, principalmente para aqueles que foram enfrentar esse frio em Itaquera no domingo e viram a equipe aí sofrer a derrota para o Fluminense aos 48 do segundo tempo na Bacia das Almas. Bom, de tanto eles reclamarem, né, acabaram conseguindo uma vitória com um gol irregular. É uma pena porque o time havia subido de produção no segundo tempo, avançou mais na área de ataque, construiu umas boas jogadas pelas laterais com o Fagner e com a Arana e estava finalizando com mais perigo, né? Que não tinha ocorrido aí durante o primeiro tempo. Mas ainda fica nítido que não ter um 9 clássico aí de qualidade ainda continua sendo o tendão de Aquiles do time. O Romero é esforçado, mas matou a maioria das jogadas. Então, agora não adianta ficar chorando leite derramado, né? Queria saber aí dos amigos da mesa qual que é a mexida que o Carille precisa fazer pra gente poder sair com a vantagem na quarta-feira aí diante do Cruzeiro. Então, um abraço aí a vocês e vamos aí, Corinthians. Força!
E aí, Fábio, qual a mexida que o Corinthians precisa fazer para sair com a vitória na quarta-feira? Se eu soubesse, hein? A grande dificuldade é essa, né? Porque a gente olha pro elenco do Corinthians hoje e não tem coisa muito melhor do que o que começou o jogo hoje. É verdade. Acho difícil você fazer uma performance muito diferente para começar o jogo contra o Cruzeiro. Talvez tirar o Romero, mas aí contra o Cruzeiro não pode nem pôr o Gustavo, então eu acho que vai ficar isso mesmo, vai começar com esses mesmos caras, e aí eu só espero que, na hora de fazer uma mudança, ele decida trazer algum elemento diferente pra partida, porque a gente fica sempre batendo as mesmas teclas, vamos tentar o Luca, vamos tentar, sei lá, o Williams, o Christian, enfim, não... Bom, o Carille não ressuscitou ainda não. E você, Gibson, tem alguma ideia? Você tinha falado um pouco antes de tentar colocar um garoto já? Não só de botar um garoto na frente, mas se o Cássio não se recuperar, provavelmente quem vai jogar é o Walter no gol, que eu acho já uma boa coisa, porque o Walter tá pegando bem, cara. Eu também acho uma boa coisa. Eu acho que ele tá num momento melhor do que o Cássio, enfim, isso já ajuda, né, no jogo de quarta-feira. Fora botar um moleque lá na frente, cara, bicho, eu quero, sei lá, o Fagner não voltou bem da seleção não, cara. Mas ele tá indo de novo. Então. Mas, cara, eu não sei se era o caso de botar o Léo pra jogar, bicho. O Léo me parece que tá dando mais sangue e tá mais preciso no que ele faz. Eu acho que com esses jogos da seleção vai ter mais uma chance natural pro Léo Príncipe. Pode-se tentar isso. Eu acho difícil nesse jogo decisivo o cara já bancar o Léo Príncipe e o Léo Jabá. Eu também acho colocar difícil. Os Léos ali pra acender. Não, eu acho difícil o Léo Príncipe. O Léo Jabá eu até ia gostar também, viu, Gibson? Você não ia reclamar, não. Tem que testar, tem jeito, tem que fazer, tentar acontecer. Agora, no meio do campo eu não mudaria nada não ali, cara, botar o Williams, esses caras... O Carille é discípulo do Tite, né? O Tite tem uma coisa de repetir a escalação e tal por algum tempo, dar mais tempo de jogo para os jogadores, para eles se entenderem. Pra equipe entrosar, achar a posição no campo. Exatamente. Então, o mais provável é ele repetir a escalação mesmo, a não ser, claro, uma contusão ou outra. E eu acho que a opção pelo Walter, né, ao invés do Cássio, é uma possibilidade, já que o Walter, quando o Tite saiu, ele era o titular, né? E vale falar que hoje o Walter jogou muito bem, né? Foi votado, inclusive, aqui pela Irmandade como o melhor em campo, principalmente pela atuação no primeiro tempo, pelas defesas que fez. Eu falando aqui até parece que eu vi tudo isso. Não vi, eu ouvi relatos. Mas daqueles 3 lances capitais que o Walter foi exigido, cara, a impressão que eu tenho é que se fosse o Cássio a gente tinha tomado 2 ali. Eu também Cássio tenho recentemente. O Cássio de agora, né? Sim, é o momento dele agora. Exatamente. Eu acho que o Walter passa muito mais segurança, né? Com os pés e tal, enfim. Eu acho que ele deveria ser o titular já no campeonato. Não acho que a culpa do campeonato do Corinthians está sendo ruim é do Cássio. Mas não, sem dúvida não. Mas ele não tá num bom momento, né? Não tá num bom momento. Dá pra comparar com ele ano passado. E vale falar que o Walter, provavelmente, se não tivesse contundido, teria se mantido titular. Ele perdeu porque se contundiu, né? Aí quando o Cristóvão chegou, logo tinha um cara na enfermaria e outro cara para jogar. Pôs o cara para jogar que tava apto. Nessa rodada foi o inverso. Vamos ver como é que vai se manter isso daqui para frente, né? Há de ser interessante. Mas a questão, o Marcelo falou de trazer, de pensar no ano que vem e tal. Pensar no ano que vem envolve a performance ainda nesse... Esse ano ainda não acabou, né? Ao contrário das Marias lá da Vila Sônia, que já acabou o ano, nosso ano não acabou. E pensar também no ano que vem implica também pensar num técnico, né? Porque o técnico que na teoria vai fazer os pedidos dos jogadores, vai moldar o jeito de... Pensar num técnico, pensar num elenco, se vai usar garoto, se não vai. Sem dúvida. E também quais campeonatos vamos disputar no ano que vem, né? Se a gente vai começar desde o começo jogando a Copa do Brasil, aí tem que decidir se quer a Copa do Brasil ou a Sul-Americana, ou se vai jogar a Libertadores, enfim. E se a gente quer ganhar o Paulistinha também, todas essas coisas aí. Exatamente. Né? Agora, então, mas eu acho que isso começa com o técnico, tipo. De repente, se o Caio começar... E se a ideia é começar com o técnico, então o ideal já seria ter contratado um técnico novo. Então, eu não sei, cara, bicho, assim, é muito pouco tempo pra julgar. Mas, em comparação, pelo menos com o Cristóvão, o cara, ele me parece muito mais firme. Não, mas você então muito mais... manteria o cara o ano que vem? Eu não sei se eu manteria o ano que vem, eu daria mais, eu esperaria mais até o fim do ano pra decidir isso.
De repente o Carille começa a fazer um trabalho bom, cara. Deixa ele aí, cara. Se ele conseguir a vaga, ele é o técnico. Você acha que é isso? Deixa eu eu tô só... provocando o Gibson aqui. Deixa eu só Eu não fazer sei se mais o uma critério provocação. Alguém aqui acredita que o Carille está sendo mantido até o fim do ano pela competência, porque a diretoria acredita nele, acha que ele é o cara, ou é simplesmente falta de grana? Eu acho as duas, ó. Responder as duas provocações. Eu acho que não, o critério não é ganhar a vaga na Libertadores. Óbvio que ajuda, se ele ganhar a vaga na Libertadores, óbvio que ele vai ficar vai cair na graça da torcida e na graça com a diretoria. E eu acho que não é uma questão de grana, de não contratar um técnico agora. Eu acho que é uma questão simplesmente que eles querem deixar a bola rolar, cara. E não vai adiantar contratar um técnico agora, o time não vai ter nenhuma melhora significativa por causa disso. O time é medíocre. Então eu acho que eles estão querendo apostar no Carille. Mas aí tem essa questão, pode não ter uma melhora significativa para esse ano, mas e pro ano que vem? O cara já conheceu o elenco hoje, já começar do zero fazer o planejamento agora. É isso que eu acho. O Carille não fica, eu assim, a minha opinião, independente da vaga, conseguindo ou não, com grandes jogos e partidas e tal, ele não fica, eu acho que ele não fica. E essa diretoria não banca ninguém, né? Enfim, a diretoria não banca nem ela então, mesma. Esse é o ponto, então... não dá pra confiar em nada na diretoria, mas eu acho que se ele fizer um bom trabalho, pelo menos razoável, de nível razoável, cara, o salário dele é infinitamente mais baixo que qualquer um desses técnicos medalhões, então o Corinthians vai manter ele, cara. Então, mas se você classifica pra Libertadores, aí você vai com um técnico que nunca disputou essa competição, um técnico com poucos jogos de experiência. Então, mas a gente contratou há 3 meses atrás o Cristóvão o Borges, que também não tinha também experiência em Libertadores. Se ele tinha experiência na Libertadores. O Corinthians eliminou o Vasco comandado dele. Não, sim, mas aí ele pegou o time do Ricardo lá que sofreu AVC. Não, mas eu acho que ele tinha experiência. Não dá pra falar que o Carille tem a mesma experiência que o Cristóvão. Eu não acho que tem a mesma experiência, mas o Cristóvão não é um cara muito experiente, então não dá pra julgar como 9,90. É muito mais, tipo, sei lá, 12,9, assim, do que 9,90. O Cristóvão tinha um pouco mais de experiência, cara, mas até agora me parece mais consistente. São 2 partidas só, continuo dizendo, precisa esperar mais tempo pra ver. Mas me parece mais consistente o trabalho do Carille do que o do Cristóvão. Em 2 partidas, o Cristóvão tinha o mesmo que o Carille tem agora. Uma vitória e uma derrota. Então, mas ordem inversa. Então, mas teve uma proposta foi completamente ao contrário. Quando ele entrou, os primeiros 2 jogos, 3 jogos, ele manteve basicamente a estrutura. Não, os primeiros 5, 6 jogos. Né? Então, mas ele foi manteve. Aquela época que o Corinthians não treinava. Sim, então, mas ele botou. Mas Quando ele começou a treinar. Então, mas ele manteve a estrutura e o modo de jogado do Tite. De grosso modo. Quando ele começou a colocar o jeito dele, que quis inventar moda, o time caiu. É, verdade. E agora o Carille primeiro falou, cara, eu não vou inventar moda, eu vou treinar eles que nem o Tite treinava. Ele tava ali, ele é um cara do clube que acompanhava o dia a dia, ele deve ter cansado de ver treinamento do Tite. Foi quase um estágio que ele fez ali com o Tite. E, cara, eu acho que tá dando mais resultado que ele tá fazendo agora do que o Cristóvão fez. Eu acho que você tá sendo extremamente otimista, baseado em 2 jogos contra o mesmo time. E não é um time bom. Não. O Fluminense não é um time bom, é um time bem mediano, bem medíocre. E o fato do Fluminense estar sequer brigando por um 5º, 6º lugar demonstra como esse campeonato tá fraco. Sim. Não, o campeonato tá fraquíssimo. O líder tá com um índice de aproveitamento. Eu tenho a impressão que se o Corinthians jogasse anos anteriores era pra vezes, G4, pra brigar em G4. O Corinthians jogasse 100 vezes com o Fluminense esse ano, ia ser 50 vitórias de 1-0 pra cada lado. Sem dúvida. Mais provável que tivesse também uns empates 0x0. 40 empates 0x0. Acho que até o bom 0x0. Pô, já foram 3 jogos entre os times, não teve nenhum. 4 jogos entre os times, não teve nenhum 0x0. Tava na hora de teve 1-1. Mas a questão não é uma questão de otimismo, tô falando, justamente tô falando. A gente precisa de mais jogos pra dar um tempo pra avaliar o que o Carille vai fazer ou não vai fazer. Mas eu senti uma melhora no primeiro jogo, quarta-feira, e eu senti mais uma melhora hoje nesse jogo. Pode ser coincidência? Pode. Jogou com o mesmo time, já sabia como é que o Fluminense jogava, então ele já arma o time pensando melhor no que aconteceu na quarta-feira. Mas a gente vai ter que dar uns jogos aí pra ver o que acontece, não tem jeito. E a diretoria obviamente vai fazer isso acontecer. Eles não vão contratar ninguém agora, eu acho. 11 rodadas pro fim do Brasileiro. Sabe-se lá quantos jogos pro fim do Corinthians na Copa do Brasil, do Corinthians. Vamos ver o que vai acontecer, né? O Corinthians tem pelo menos mais 2 na Copa do Brasil. Pelo menos mais 2. Pelo menos mais 2. Então a gente tem 13 jogos até o fim do ano. Isso. Pelo menos 13. 13, o número... do Zagallo. Pronto, novo técnico do Corinthians. Seria definido. melhor se fosse 17 jogos até o fim do ano, né? Oi, Gibson, lembra pra gente aí quais que são as mídias sociais
aonde você pode encontrar a Irmandade Corintiana. E dá pra encontrar a Irmandade em tudo quanto é canto. SoundCloud, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Todos Irmandade Corintiana com TH, menos no Twitter que é a Irmandade Timão. É isso aí, pode procurar a gente, segue, dá um like, coração, um beijinho, enfim, manda nude, tudo mais. Depende do nude com a camisa do depende Corinthians. do nude né? é melhor não mandar não, sei lá, né? Então é melhor ficar por aqui, não é? Fiquemos por aqui e vamos aguardar quarta-feira o jogo então com o Cruzeiro pra ver o que acontece. Para definir o futuro do Corinthians. Vamos lá, vai Carille, vai Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!